E hoje a ministra do Esporte, Ana Moser, concedeu uma entrevista coletiva ao retornar de viagem à Austrália e à Nova Zelândia. Ana Moser esteve nos países para acompanhar a seleção brasileira feminina na Copa do Mundo, como conta o repórter David de Tarso. Muito questionada sobre se fica ou não à frente da pasta do esporte, a ministra Ana Moser afirmou nesta quinta-feira em São Paulo, durante uma coletiva de imprensa, que a decisão cabe somente ao presidente Lula. É uma questão totalmente externa, eu não tenho o mínimo controle a nada disso. Eu fui convidada pelo presidente Lula em dezembro e estou aqui. E quando ele desconvidar, eu saio. O que eu posso te responder? Nada. Trabalhar. A ministra voltou recentemente da Austrália e Nova Zelândia, onde acompanhou o início da Copa do Mundo Feminina de Futebol. O principal objetivo da ida ao exterior foi articular para que o Brasil possa sediar o evento em 2027. Nos próximos dias, a estratégia nacional para o futebol feminino deve ser entregue. Uma estratégia está apresentando nos próximos dias. Uma série de ações, né, são 7 itens diferentes. Começa com um diagnóstico, uma visão do que é o sistema, do que é o contexto do futebol feminino no país. E já dá para adiantar que os números são muito pequenos, né? O que formalmente existe de ações e de times e de volume de futebol feminino no país. Isso precisa ser trazido, né, colocado luz em cima para que seja desenvolvidas ações para mitigar essas questões. Sobre a Copa do Mundo de Futebol Feminino no Brasil, a ministra disse que a ideia é que ocorra em 8 cidades-sedes, mas ainda não foram definidas, aproveitando as estruturas que foram construídas para a Copa de Futebol masculino que o país sediou em 2014. Quero chamar os nossos comentaristas. Cadê eles? Dora Kramer e Nelson Kobayashi. Mais cedo, a gente estava conversando sobre a questão da Ana Moser, teve até aposta de pizza lá no 3 em 1, porque um disse que ela ficava, outro disse que ela saía. Enfim, eu vou aproveitar independentemente daquilo que acontecer. Mas eu quero entender de vocês, né? Porque a gente tem uma defesa muito importante da categoria do esporte no Brasil para a permanência de Ana Moser. Porém, esse ministério dela estaria nesse bolo que pode ser entregue ao Centrão, que, como mencionou a Dora Kramer, domina todas as áreas brasileiras possíveis e impossíveis. Dora, Ana Moser fica ou cai? Como é que eu vou saber, Vandrocini? Nem ela sabe, nem o Centrão sabe. Sabe o que me chama a atenção? É uma bárbaro, né? Essa postura da Ana Moser, completamente desapegada, realista. O presidente me convidou, na hora que me desconvidar, eu saio. Agora, aquele assunto que a gente estava abordando sobre a qualificação profissional, né? Ana Moser, quando fala, nessa entrevista breve dela, você nota, você percebe, fica evidente. É óbvio, até por toda a carreira dela e trajetória, da familiaridade dela com o assunto. Sim. E da qualificação. Trata com o assunto, sabe do que está falando, né? Era isso que eu me referia. Tá bom, se a Ana Moser sair para dar lugar a alguém, que alguém, né? Para fazer o quê? Essa me parece que é a questão central. Claro que eu estou correndo o risco aqui de ser absolutamente taxada de ingênua, mas não é. Eu acho que às vezes a gente tem que ser um pouco menos realista e um pouco mais idealista para que a nossa referência seja a maneira ideal de se fazer as coisas, né? Porque se a gente for se referir apenas no real, né? Eu acho que o sarrafo fica muito baixo. Então, eu acho que você vai me perguntar, fica ou sai? Sei lá, torço para que fique, pronto. Agora, Nelsinho, se ministro aqui no Brasil tiver problema de ansiedade, ferrou, né? Não consegue fazer mais nada, porque esses ministros que estariam na linha aí de tiro para sair, né, dos ministérios, dando lugar a possíveis entradas de partidos, se eles só pensarem nisso, eles não trabalham mais até que a decisão seja tomada, porque só se fala dessa questão.
E uma coisa chata, né, Evandro? Imagine só, ela foi convidada para ser ministra, aí ficar sabendo pela imprensa o tempo todo que ela está na corda bamba e, poxa, ela é a ministra, ela que seria a pessoa próxima ao presidente, não sabe do que está acontecendo, fica sabendo por fora. Assim como a gente viu no caso da Simone Tebet mesmo, tem um cargo que está debaixo dela, que é o do presidente do IBGE, e ela fica sabendo por fora que o presidente Lula já chamou alguém para entrar no cargo. Então, assim, é o tempo todo esse desconforto, imagino, e publicamente elas, como ministras, têm que fazer um discurso ali mais alinhado, abaixando a poeira, né? Esfriando os ânimos, mas claro, num estado de desconforto, imagino. Eu já falei aqui outro dia e falo de novo que é muito interessante, uma coincidência terrível que a gente tem nesse governo, que sempre a gente tem alguma crise envolvendo mulheres, cargos de mulheres. Foi assim na crise com a Marina Silva, foi assim agora recentemente com a ministra, a Daniela do Vaguinho, ela que perdeu o seu cargo. A gente teve a discussão envolvendo a presidência da Caixa Econômica Federal também, de mulher, e agora precisa alguém sair. Quem é que vai sair? Tem um ministério aqui que é ocupado pela Ana Moser. Uma coincidência terrível. A gente não vê assim com tanta frequência homens na corda bamba nos ministérios, e olha que tem muito mais homem ministro do que ministras. Você acha isso, Dora? Rapidamente. Olha, eu resisto um pouco de achar que tem alguma coisa. É claro que existe essa realidade, que o Coba falou, é uma verdade. Uma por uma, né? Agora, que existe algum plano específico dirigido às mulheres, por exemplo, a Caixa Econômica, não é porque ela é mulher, é porque a Caixa Econômica tem só de vice-presidente, gente, vice-presidências, 12 vice-presidências, tá? Então, o esporte também tem uma grande capilaridade. Agora, do ponto de vista simbólico, para quem tem a pauta identitária, pega super mal. Se não é intencional, é uma coincidência péssima.